Olá, bom dia! Estamos ao vivo, diretamente aqui de Brasília, nesta quinta-feira, recebendo o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Acompanhe essa nossa entrevista pelas páginas do Facebook PT na Câmara, também pela página do deputado Rui Falcão e pelos parceiros Blog da Dilma, Rádio Democracia e PT do Ceará. E hoje temos vários assuntos aqui, mas primeiro vamos dar bom dia ao nosso convidado, deputado Rui. Bom dia, tudo bem, deputado? Bom dia, internautas, aqueles que nos acompanham, que interagem conosco, que mandam sugestões, críticas. Sempre bom ter esse horário aqui para a gente atualizar um pouco os fatos da semana e ouvir o que vocês têm como sugestão, como contribuição, né? E como de praxe, né, na quinta-feira o deputado Rui Falcão participa do Ponto a Ponto e nós procuramos interagir aqui pelo Facebook. Então você pode dizer a cidade de onde está assistindo a transmissão, curtir, compartilhar e convidar os seus amigos para acompanhar também as redes sociais do deputado federal Rui Falcão. Conheça o Twitter do deputado, Facebook, o YouTube e o Instagram. E vamos juntos, né, acompanhar o trabalho do deputado federal Rui Falcão, diretamente aqui de Brasília. Mas, deputado, vamos logo ao que interessa aos nossos internautas, que é falar um pouco dos acontecimentos de Brasília, né, aqui da Câmara, nesta semana. E podemos, deputado, começar, eu acho que com a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que o senhor faz parte e que foi instalada ontem no Congresso Nacional para debater sobre as fake news. Foi uma dificuldade enorme a gente conseguir, primeiro, viabilizar essa CPMI, segundo, instalá-la, porque teve muito boicote aqui. Houve deputados que chegaram a ingressar no Supremo Tribunal Federal tentando barrar essa CPMI. E o que pretende essa CPMI? Ela pretende, na verdade, criar uma legislação, discutir com a sociedade também essa verdadeira praga que são as chamadas fake news, cujo nome já é uma contradição em termos, porque notícia falsa, se é falsa, não é notícia. Então, na verdade, devia chamar de boato, fofoca, mentira. Isso tem uma gravidade enorme porque estimula a cultura de ódio, de violência, tem a tal da Deep Web. O episódio de Suzano, aquele massacre de crianças, foi estimulado pela Deep Web, que é uma internet que a gente não tem acesso total. Tem influência nas eleições mundialmente. Você vê, essa expressão, ela surgiu pela primeira vez na boca do presidente Trump, que dizia que os jornalistas estavam fazendo fake news em relação a ele. Quando, na verdade, o maior espalhador de boatos naquela campanha foi a própria equipe do presidente Trump. Disse, por exemplo, que o ex-presidente Obama não era americano, que a Hillary Clinton estava ligada a grupos terroristas. Então, daí surgiu essa expressão. Tem filmes hoje na TV mostrando como é que é o processo de produção de notícias falsas. Tem um cara de extrema direita que está, inclusive, tentando organizar os grupos de direita na Europa, Steve Bannon, que é, inclusive, amigo do filho do presidente Bolsonaro, que é um especialista nessas campanhas sórdidas, sujas, que nós precisamos combater, é uma verdadeira praga. Então, essa CPI, essa comissão, que é presidida pelo senador Ângelo Coronel, que é do PSD da Bahia, tem como relatora a ex-senadora e deputada federal Lídice da Mata, que é do PSB, e o PT tem 4 integrantes, 4 deputados, deputadas e 4 senadores, porque a CPI tem 15 titulares na Câmara, 15 no Senado e os respectivos suplentes. Ela tem objeto de investigação o ciberbullying, as notícias falsas, a proteção de crianças que muitas vezes são vítimas dessa questão da internet e também investigar eventuais irregularidades cometidas na campanha eleitoral de 2018, que tem muitas denúncias, tem inclusive uma operação da Polícia Federal chamada Spoofying, procurando os hackeadores, os que colocam robôs na rede,
e as próprias campanhas presidenciais de 2018, que há sérias suspeitas de financiamento por Caixa 2, que era proibido, inclusive impulsionamento pago, e de notícias falsas. Até agora há pouco tempo, numa entrevista ao Roda Viva, o deputado Alexandre Frota reconhece que houve, sim, disparo de mensagens falsas na internet. Então, é isso que a CPI pretende. Nós queremos atuar com muita responsabilidade. Quem quer investigar não pode perseguir. Nosso objetivo não é perseguir ninguém, mas pôr a limpo essas irregularidades, conter os abusos. Isso nada tem a ver com violação da liberdade de informação, que é um princípio constitucional, mas nós não podemos permitir que robôs, pessoas irresponsáveis fiquem propagando essas notícias, inclusive influindo nos processos eleitorais, né? E na eleição de 2018, deputado Rui Falcão, né, o que nós vimos foi assim, uma profusão de notícias falsas, de fake news, né? Como o senhor bem falou, isso influencia no resultado eleitoral, seja para A, para B. O que se quer combater, pelo que o senhor está comentando aqui, é justamente, né, a fake news, né? Não necessariamente perseguir alguém X, A ou B, mas tem muita gente preocupada, né, deputado, com claro. Essa CPMI, né? Eu te disse, apresentaram petições ao Supremo Tribunal Federal dizendo que a CPI não tinha objeto determinado. Sim. E, portanto, não poderia ser instalado. O Supremo já dirimiu essa questão. Ontem ainda houve uma tentativa de negar quórum a instalação, negar quórum a eleição do presidente. Foi, inclusive, curioso, porque só foi apresentado um nome e um deputado pediu votação nominal, justamente para, como o regimento exige, sim, que quando se pede votação nominal tem que instalar uma cabine, tem que ter um quórum específico, uma tentativa de impedir a instalação da CPMI. Felizmente nós conseguimos instalá-la. Na semana que vem vamos começar a discutir um plano de trabalho, a relatora deve apresentar um plano de trabalho, e nós temos 180 dias para trabalhar nessa temática. Vamos ouvir professores, vamos chamar jornalistas, autoridades nessa área, tem muita gente pesquisando desde a manipulação de dados até a questão da cultura do ódio, a Deep Web. Então nós queremos fazer um trabalho bem responsável. Eu acho que essa é uma das CPIs mais importantes que o Congresso pode apresentar como contribuição à sociedade brasileira. Ontem mesmo o deputado Rui Falcão, quando foi instalada a CPMI no Congresso, colocou no seu Twitter lá, grande dia, né, pela relevância e importância desse tema. E a sociedade, né, deputado, deve participar, né, pelas redes sociais, acho que até encaminhando, né, sugestões para os senhores que farão parte lá da CPI, né? Nós estamos, inclusive, solicitando todos e todas aqueles que tiverem contribuições, pistas para investigar essas questões. Tem até uma colega nossa do jornal Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, Patrícia Campos Melo, que trabalhou bastante nessa questão, mas sobre disparos irregulares e tal. Uma pessoa que pretendemos convidá-la no devido momento aí para nos ajudar nesse trabalho de esclarecimento de fatos delituosos. Né? Eu vou pedir para o colega John, se ele puder colocar de novo na tela, ele acabou de postar o Twitter de ontem do deputado Rui Falcão, que fala exatamente sobre, tá lá, ó, Rui Falcão, grande dia, foi instalada a CPMI das fake news, a propagação de mentiras e calúnias, a fim de tirar vantagens políticas de alguma situação. Não faz parte desses instrumentos que devem ser garantidos pelo Estado. Chega de mentira, chega de manipulação. Não conhece o Twitter do deputado Rui Falcão ainda? Entra lá, segue, curte, que vale a pena, porque a notícia, comentário, opinião de quem faz política com P maiúsculo. Nós queremos aumentar o número de seguidores e seguidoras. Nós já ultrapassamos aí a casa dos 100 e tantos mil, mas é importante que, sim, que outras pessoas nos... Olha lá, são 135 mil seguidores, né?
O deputado já publicou 18.500 tweets, portanto, tem notícia, tem informação. É só seguir as páginas, as redes sociais do deputado Rui Falcão e também aqui do PT na Câmara, que a gente procura divulgar também o trabalho, obviamente, de todos os nossos parlamentares. Deputado, o senhor é jornalista com larga experiência, também com formação em Direito. O senhor já tinha vivenciado, né, na sua experiência profissional, né, política, já tinha visto tanta fake news assim, propagada nos últimos Jamais, anos? inclusive porque eu comecei a trabalhar numa época que não existia internet ainda. Então, notícia falsa, ela existia, mas em menor escala. Hoje você tem uma capacidade de reprodução incomensurável. Nós estamos nos transformando quase em verdadeiros algoritmos. Isso aí, a deputada Luiziane, na CPMI, fez um depoimento, ela que agora é doutora, inclusive, em jornalismo. Ela disse o seguinte, numa companhia de aviação, na Gol, ela queria, durante o voo, estar acompanhando coisas na internet e tal, mas você tem que pagar determinado tempo. Mas para você ter acesso e se cadastrar, eles têm um contrato. Ela foi ler as letrinhas pequenas e aí você vai autorizar que os seus dados ali, cadastrais, possam ser cedidos para os clientes da Gol. Ele não sabe quem são os clientes da Gol. Se você não... Estou citando a Gol como exemplo, mas todas as companhias hoje que abrem cadastro para algum tipo de serviço, tanto que tem um programa, um desses filmes sobre fake news, que a pessoa fala assim, se você não quer ser seguido, não quer ser invadido e tal, não use a internet, não use computador, não use o celular, porque senão você criou um mundo aí que não tem mais a privacidade. Então, embora tenha sido aprovada aqui uma lei de proteção de dados, ela é insuficiente ainda. Então, nós vamos também nessa área ver como proteger a privacidade das pessoas. Esse é outro caminho que a CPMI pode apontar e contribuir com isso. Nós estamos ao vivo, para você que está chegando agora, as páginas do Facebook PT na Câmara e também do deputado Rui Falcão, com o deputado Rui Falcão, que toda quinta-feira está aqui para conversar sobre a Semana Política em Brasília. E agradecemos aqui já as diversas manifestações, deputado a Valnice Seixas mandando um abraço, a Sandra Hurst, Natanael Comper, aqui assistindo com convicção de que as verdades devem ser sempre produzidas. Natanael Comper. Aqui a Denise Pacheco Fernandes, o John Lennon Souza, olha, John Lennon, bacana. Cláudio Lair Martins, João Guilherme, Roberto, Cecília, Mota, Mônica da Silva, dando bom dia para o senhor aqui. Bom dia. O mais interessante aqui do nosso ponto a ponto é que as pessoas vão participando, você vai interagindo aqui. É isso aí. Muito bom isso. Nós vamos conversar ainda muito sobre a CPMI da fake news, mas como temos outros assuntos também relevantes, gostaria agora de conversar aqui com o deputado Rui Falcão sobre um ato e um seminário muito importante que teve aqui em Brasília ontem, que contou com a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff e também com a presença do ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, e também do Guilherme Boulos, né, do PSOL, que participaram ontem, junto com a bancada do PT, do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional. Deputado Rui Falcão, a importância desse ato de ontem. Então, o ato teve a presença da presidenta Dilma, como você disse, quase que coincidiu, quase deu um ano, um pouquinho mais de um ano, que ela nunca tinha retornado aqui. Né? Mas teve um grande ausente ontem, que foi o presidente Lula, que foi o primeiro a propor a criação dessa frente em defesa da soberania nacional. Ele, inclusive, mandou uma carta que foi lida ontem pelo ex-prefeito e ex-candidato nosso a presidente Fernando Haddad, em que ele chama o governo atual e aqueles que estão vendendo nossas riquezas, entregando o país, acabando com a democracia,
ele chama de traidores da pátria, Sim. de criminosos, essa é a palavra. Criminoso. E o ato também teve a participação da Frente Brasil Popular, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, liderados pelo João Pedro Stedes, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que um dos coordenadores é o Guilherme Boulos, partidos PSB, PDT, PCdoB, PSTU, o PSOL. Então, é uma frente realmente muito ampla, a OAB, órgãos das várias igrejas, o CONIC, a CNBB mandou um representante para cá, as igrejas de matriz africana. Então, é uma frente que vai, inclusive, se deslocar país afora. Eu queria aqui, até para quem mora em São Paulo, participa em São Paulo, no dia 19 desse mês, entre 9 e 10 horas da manhã, vai ter uma reunião dessa frente lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, anote, participe, dia 19, às 9 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. O deputado Carlos Zaratini, um dos coordenadores, vai instalar a Frente Mista em Defesa da Soberania lá em São Paulo. Mas o que é essa questão da soberania, né? A soberania não é apenas a defesa do território, das riquezas nacionais, das empresas públicas. A soberania também é a soberania popular, que está inscrita na Constituição como um princípio básico da democracia. O que diz a Constituição afirmando a soberania popular? Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Isso, inclusive, nos dá uma grande responsabilidade, porque o povo exerce a soberania diretamente, mas também através de nós. Então, defender a democracia, defender a cultura, que a soberania de um povo está na sua cultura, também nos seus povos originários, nos indígenas, nos quilombolas, nas nossas riquezas naturais, no ar que a gente respira, na Amazônia, mas também nessas empresas que o governo federal quer privatizar de forma criminosa, como já fez com a Embraer, como quer fazer com os Correios agora, que tem 350 anos. E o que eles querem fazer com os Correios? Hoje pouca gente escreve carta hoje, né? Mas você tem todo esse processo de entrega do comércio eletrônico pela internet. Isso. Então, eles querem deixar a parte mais custosa, que é a entrega de cartas, carteiros e tal, e querem vender para DHL, para o Amazon. Multinacionais, todo esse filé mignon das entregas, que os Correios também têm responsabilidade hoje. E veja bem, eles venderam a Embraer, que é a empresa de maior desenvolvimento científico e tecnológico do país. Aliás, eles não estão preocupados com isso. Suspenderam as bolsas, estão cortando os recursos do CAPES e assim por diante. Eles entregam a Embraer e nos dão o Uber, o iFood, como é que chama o outro? O Rappi. Né? E esse ministro da Educação, que eu não sei porque que é ministro da Educação, que escreve suspensão com C cedilha e paralisação com Z, e esse ministro diz o seguinte: o papel da universidade é criar startups. E fala, olha, veja bem, não sei se na Universidade de São Paulo ontem, foi lá que foi criado o aplicativo do iFood. Ora, nós não podemos nos transformar de novo numa colônia que as universidades de fora do país produzem ciência pura e nós ficamos aqui criando aplicativos como se trocasse Badulac com eles, né? Então, a soberania implica tudo isso. E o governo atual está vendendo a nossa soberania, está nos transformando de novo em sabujos, como se dizia, dos Estados Unidos. É um beijamão, é o país de complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, e o Brasil era respeitado mundialmente. Ajudamos a criar os BRICS, para ter um mundo multipolar, e o presidente, o governo atual,
estão transformando isso aqui num quintal dos Estados Unidos. Ontem também aqui na Câmara nós discutimos muito a questão da base de Alcântara. Base de Alcântara. Aprovaram ontem urgência para votar o relatório sobre a base de Alcântara. Nós vamos ser impedidos de desenvolver qualquer possibilidade de lançamento de satélites, de foguetes, dado o nível de restrições. Ah, não, vai levar dinheiro para o Maranhão, vai resolver a vida dos quilombolas, vai entrar R$1 bilhão o ano que vem. Tudo isso é propaganda, porque, na verdade, ali vai ser mais uma base americana, com restrições a qualquer outro país se instalar ali, e até com proibição para que os brasileiros ingressem em determinadas áreas de reserva lá. Ou seja, até a questão da soberania do território, que é um dos princípios de defesa da soberania, já vai estar sendo violado. Então, essa frente tem um papel muito importante, ela vai percorrer o país, ela é presidida pela senadora Zenaide Maia e tem como secretário executivo o deputado companheiro Patrus Ananias, que já foi ministro do Desenvolvimento Social, foi prefeito de Belo Horizonte e é um deputado com bastante participação aqui na casa. Inclusive, participa aqui também do Ponto a Ponto com você. Isso. Inclusive, o deputado Patrus Ananias ontem fez um discurso muito... eu peguei a cópia do muito interessante, né? A gente sugere... Ele diz uma coisa, ele cita Tolstói ali, dizendo o seguinte: fale sobre sua aldeia que você falará para o mundo. Ou seja, a minha soberania está no meu território, mesmo que seja, figurativamente, o Tolstói, uma aldeia. E o Brasil não é uma aldeia, olha lá. O Brasil é um... Olha lá, ó. O John acabou de colocar o discurso do Patrus. Esse discurso você pode acompanhar no Facebook PT na Câmara. Nós temos esse discurso, foi transmitido ao vivo ontem, né, deputado? E também, pode falar, deputado. Eu vou fazer uma brincadeira com o Patrus, porque eu conversava com ele ontem, falando de Guimarães Rosa. Sim. E Guimarães Rosa dizia o seguinte: o ofício do escritor é cortar. E o discurso dele ontem não atendeu muito às recomendações do Guimarães Rosa. Foi longo, muito bem escrito, mas longo. Longo, né? E eu disse para ele, se não me engano, a Cecília Meirelles, que perguntaram para ela uma vez: você gosta de escrever? Ele falou: não, eu gosto de ter escrito. De ter escrito. Conclusa a ideia. O deputado Patrus, de fato, ele já em 2017, né, quando foi instalado pela primeira vez essa frente, ele já teve uma atuação muito destacada lá, como toda a bancada, né? E ontem, novamente, o deputado Patrus e toda a bancada do PT, dos partidos da oposição, foi um ato, para quem não assistiu, sugiro que entre na página do Facebook PT na Câmara e também dos deputados federais do PT, que está na íntegra. Os organizadores não calcularam que ia ter tanta gente, não cabia. Isso. Era quase impossível andar lá. Você estava lá fazendo o seu trabalho, tinha que dar cotovelada ali para ter um espaçozinho para gravar. Verdade. Estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, as imagens aí do seminário de ontem. O John hoje está dando um show de técnica aí na edição, né? Está inspirado, nosso querido colega John. Vicente da Fonseca, parabéns, Rui Falcão. Temos que ter eleições limpas para fazermos as melhores escolhas, diz aqui o Vicente, né? A Denise Pacheco Fernandes: a hora é de união das frentes progressistas, temos que parar com essa entrega das riquezas do país, né? Aqui o nosso colega destacou uma frase sua que eu vou repetir, que eu acho que resume bem a sua ideia, que é: soberania não é só a defesa do território, do patrimônio nacional e das estatais. É a defesa da soberania popular que diz que todo o poder emana do povo. Fecha aspas, deputado federal Rui Falcão. Ao final, vamos disponibilizar os links do Seminário Soberania Nacional e Popular. Você vê que é grave que o governo Fernando Henrique chegou a cogitar vender a Petrobras, disfarçadamente, até sugeriu a mudança de logotipo e do nome para Petrobras, que facilitaria a internacionalização. Mas nunca chegou a dizer que iria vender a Petrobras. E esse governo é tão calhorda, tão entreguista, tão antipopular, que
eles afirmam que querem vender a Petrobras e começaram a retalhá-la, vendendo as subsidiárias, porque o Supremo Tribunal Federal disse que você pode vender as subsidiárias sem autorização legislativa, né? Então eles vão fragmentando a empresa para depois facilitar a sua venda, inclusive de forma disfarçada, que é disponibilizando as ações no mercado para o governo deixar de ser majoritário, o Estado. Sobre a frente ainda parlamentar em defesa da soberania nacional, nós temos uma matéria, uma reportagem de ontem no site ptnacâmara.org.br, ptnacâmara.org.br, tem toda a cobertura do seminário, e uma que é com a programação dos eventos, deputado Rui Falcão, como o senhor falou que já vai ter em São Paulo, né? Dia 19, nós temos outros 13, eu anotei aqui, 13 atos em defesa da soberania já marcados, né, nos estados, nas capitais. E há uma ideia, inclusive, talvez de focar também, eu não sei se eu não vi as conclusões sobre isso. Sim. Por exemplo, eles querem vender o que resta do setor elétrico, Eletrobras e tal. Uhum. E a Eletrobras tem, por exemplo, a Chesf. Então, fazer um ato em defesa da Chesf, ou em Pernambuco, ou no Ceará. A CEMIG, acho que não vão fazer, porque o governador de Minas quer vender a CEMIG. Né? Mas você tem Furnas, que a gente pode também, então, quem sabe focar também. São Paulo centraliza a maior agência dos Correios lá. Então, quem sabe fazer um ato em defesa dos Correios, com o sindicato, com os carteiros e tal. Que aí você vai ampliando a participação em defesa da soberania das nossas empresas, questão da Amazônia. Sim. Então, tudo isso, essa frente vai estar se mobilizando para essas iniciativas. Inclusive ontem, só para complementar, o deputado Reginaldo Lopes, enquanto nós fazíamos a cobertura do evento, sugeriu que nos municípios, as câmaras e vereadores também formassem, né, frentes parlamentares, as assembleias legislativas, ou seja... enviarem moções para cá, por exemplo, condenando a privatização dos Correios, da Eletrobras, essas coisas que vão passar aqui pelo parlamento, para que também mostrem aos deputados federais, aos senadores, que tem um repúdio a esse tipo de venda e de privatização e de entrega. Né? Deputado Rui Falcão, nosso tempo está andando rápido hoje, mas nós temos que ainda conversar sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele protagonizou mais, né, uma cena lamentável, né, uma fala deplorável, né, que foi ofender a Michelle Bachelet, ex-presidenta do Chile, né, apoiando a tortura que o pai de Michelle Bachelet sofreu. Deputado, a que ponto chegamos Cada vez mais o presidente da República mostra que não tem condições de presidir o país. Eu acho que ele deve ter até problemas de ordem mental. Talvez se ele tivesse que passar por um psicotécnico antes das eleições, talvez tivesse sido barrado ali. Porque não é possível que em tão pouco tempo, com menos de um ano de governo, com a popularidade em queda livre, descendo a ladeira, que ele possa, primeiro, disse que sabia como foi assassinado o pai do presidente da OAB. Depois falou que tinham sido os próprios companheiros dele que o teriam assassinado, quando se sabe que ele foi assassinado quando sob a guarda do Estado. O pai do Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem, quando a Michelle Bachelet, ex-presidenta do Chile, ela é hoje do Conselho do Alto Comissariado da ONU para a Defesa dos Direitos Humanos. Ela fez um relatório técnico sobre vários países e disse que aqui no Brasil há um decréscimo da democracia, sem acusar ninguém, e que há crescimento do número de homicídios, de negros, de menores, né? E que é um fato real aqui. Bom, ele, em resposta a esse relatório, disse que pena que o governo Pinochet, o governo Pinochet fez muito bem de acabar lá com os comunistas, inclusive do pai dela, que era um brigadeiro, que defendeu o regime constitucional de Salvador Allende,
e que foi preso, torturado e assassinado. Ele tinha 50 anos à época. E a própria Michelle Bachelet, que foi presa, torturada e não foi assassinada. Isso mereceu o repúdio mundial, inclusive do presidente do Chile, que o Bolsonaro se diz amigo dele, embaixador dos políticos de direita, inclusive no Chile, que não admitem que o governo Pinochet fez no Chile, uma ditadura sanguinária, ditadura mais sanguinária do continente, possa ser elogiado por alguém hoje, em desrespeito também a ex-presidente do Chile. Aqui na Câmara ontem teve repúdio de quase todos os partidos. Sim. Nós fizemos um pequeno ato, inclusive, sim, de solidariedade a Michelle Bachelet, inclusive pedindo desculpas a ela por um presidente da República cometer esse despautério. E ele vinha numa escalada, chamou o ministro Paulo Guedes de chucro, o ministro Sérgio Moro de ingênuo, disse que a deputada Joyce Hasselmann está com o pé em cada canoa, quer dizer, uma metralhadora giratória de bobagens, impropérios, palavrões, de sandices, que mostram que vai ser difícil. Eu acho que o povo cada vez mais vai começar a gritar, vai ampliar nas ruas o tal do fora Bolsonaro. Está crescendo, ninguém aguenta mais. E cortando direitos, a economia em recessão, o desemprego e a miséria voltar em larga escala. Então, nada melhor do que a gente poder ter eleições livres no país, como disse um internauta, com Lula livre e eleições limpas para tirar esse governo daí. Imagens do ato ontem no Congresso, da bancada do PT, de vários partidos. De solidariedade. A Michelle Bachelet. Ontem à noite foi transmitido ao vivo esse ato de desagravo, né, a ex-presidenta do Chile, Michelle Bachelet, que foi ofendida absurdamente. Foi na fase final da votação de mudanças que nós promovemos ontem no Código Eleitoral, na Lei Eleitoral e na Lei dos Partidos Políticos. E eu acho que a Denise Pacheco Fernandes, que está acompanhando a transmissão, resume bem o que está acontecendo, deputado Rui Falcão. O Brasil com Bolsonaro, escreve aqui, Bolsonaro, emburreceu, empobreceu e adoeceu. Oh, muito bem, Lastimável, Denise. Vamos nos apropriar desse seu diagnóstico. Emburreceu, empobreceu e adoeceu. Amanhã, sexta-feira, 18 horas, às 6 da tarde, o deputado Rui Falcão conversa com todos os cidadãos que acompanharem a sua live pelo Facebook, diretamente do escritório de São Paulo. É isso, deputado Rui? Isso aí. Convido todos e todas a participarem. É um pouco diferente daqui, porque aqui é uma entrevista, lá é uma pergunta atrás da outra. Não para, né? Não para, e meia hora está sendo pouco. Que bom. Deputado Rui, o senhor gostaria de falar de mais algum assunto? Não, me despedir aqui. Um bom final de semana para todos e todas. E sempre Lula livre. Muito obrigado pela audiência. Um bom dia.